Olá, meus queridos amigos e irmãos! Começa mais um podcast bíblico. Estamos no estudo de Provérbios e olha, já chegamos ao último capítulo. Hoje já pode aí abrir a sua Bíblia em Provérbios 31 e você pode se perguntar, né, qual vai ser o próximo livro, o próximo estudo? Olha, fica ligadinho no nosso Instagram, @canal.cjc. É por lá que a gente sempre faz as votações para os próximos livros, tá bom? Então fica ligadinho. E nós também vamos colocar lá qual foi o livro vencedor. Já estamos até gravando este próximo livro, mas vou deixar aqui um suspense, vou deixar no ar, porque está um estudo já sensacional. É um livro não muito longe desse daqui, já falei muito. Bom, vamos começar então, terminar Provérbios no dia de hoje e não estou sozinha para este estudo. Quem está comigo aqui nos estúdios é o pastor Eduardo. Pastor, seja muito bem-vindo. Olá, Júlia. Olá, meu amigo. Alegria no coração de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Provérbios 31, rico em conhecimento, vai abençoar muito a sua vida. Vai sim, nós vamos ver hoje sobre a mulher virtuosa. Inclusive, o pastor Josias tem uma pregação, uma revelação que Deus deu a ele, não trazendo somente a mulher como o ser humano, mas trazendo para a igreja virtuosa, aquela que é noiva, aquela que está se preparando para as bodas, né? Se preparando ali para o casamento, enfim. A igreja que está sendo ali ensinada pelo caminho das virtudes, a mulher virtuosa. E é claro, né, já que estamos falando de mulher virtuosa, não podia faltar aqui, pastora Mônica, seja muito bem-vinda. Oi, Júlia. Muito obrigada pelo convite, agradecendo também a presença do pastor Eduardo. Que Deus abençoe também a todos vocês que estão aí conectados conosco. Então vamos nos adornar juntinhos, vamos colocar sobre as nossas vidas aquele adorno espiritual. Como a Júlia falava, né, pegando o gancho aqui, pastor Josias declarando ali que vale também para a igreja do Senhor. Nós somos essa igreja hoje, nos dias de hoje. Muito bem-vindos então. Exatamente. Pastor, ensinos preciosos nós vamos entender aqui no dia de hoje. E já te aviso, esqueça tudo que você já viu sobre a Mulher Maravilha. Essas daí do cinema, dos filmes, das histórias, não. Quando nós falamos da Bíblia, quando falamos da mulher empoderada, é essa aqui, a mulher empoderada pelo Espírito Santo. É Ele que dá poder ao homem, à mulher, é Ele que dá essa capacidade. Então, você quer aprender sobre a Mulher Maravilha? O mais perto que nós temos aqui, e não é perto não, aliás, né? Como é que fala? Um padrão muito alto, né, pastora? Quando nós lemos aqui a mulher virtuosa, nós vemos que há muito a ser consertado, mas Deus nos capacita. Pastora Mônica, por favor, a senhora pode nos dar aquela bênção, apresentando esse momento ao Senhor, por gentileza? Oremos então. Pai, em teu nome nos colocamos aqui para o teu louvor e glória, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor aqui nos concede. Pai querido, toma as nossas vidas em tuas mãos, venha ungir os nossos lábios, que possamos ser um instrumento, meu Pai, um canal de bênção, Pai, nas mãos do Senhor, que o Senhor venha nos usar aqui abundantemente, assim também a todos que nos assistem agora, que essa bênção, meu Pai, seja estendida aos seus familiares também. Pai, muito obrigada por mais este dia, obrigada, amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastora. E vamos começar este estudo. Lembrando, nós estudamos Provérbios 30 e fala sobre Agur. Não é mais um Provérbios escrito pelo rei Salomão. Pelo menos aqui, já agora em Provérbios 31, a gente vai ver que são palavras do rei Lemuel. Isso ali é a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então, olha só, ensinamentos preciosos que a mãe passou para o filho estão aqui registrados. Vamos ler aqui o versículo 1, eu já acabei lendo, né? Vamos para o versículo 2. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Aqui a gente vê, né, o filho das minhas promessas, tem traduções que vão dizer o filho que é a resposta das orações de sua mãe. Isso é muito bonito, né? Ver ali a promessa se cumprindo, o filho vindo para poder alegrar a casa. E aqui a gente vê conselhos preciosos. Versículo 3. Não des às mulheres a tua força,
nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Falando sobre o versículo 3, a gente vai falar sobre as mulheres, e aqui eu deixo o sentido mais ampliado, né? Sobre aquelas pessoas que vêm para trazer relacionamentos tóxicos e destrutivos, pessoas que não estão caminhando no mesmo propósito, pessoas com princípios completamente diferentes e contrários à palavra de Deus. Isso não é receita para dar bom não, né, pastora? Não. Pelo contrário. Não. Aqui o que a gente percebe, Júlia, não deis às mulheres a tua força, é como se essa mãe falasse, meu filho, não desperdice a sua energia com mulheres, né? Nada a ver. Como, por exemplo, julgo desigual, como a Júlia, né, bem colocou aqui agora. Às vezes, não que essa mãe não queria que o filho se relacionasse futuramente com uma mulher, mas ela estava trazendo à memória dele, meu filho, não se envolva com mulheres imorais, devassas, promíscuas, mulheres que estão fora da sua fé, do seu padrão de vida. Ele era um rei. Ele era um homem que a mãe dele estava mostrando para ele, olha, o Lemuel, né? Sim. Lemuel. Eu estava vendo essa palavra Lemuel, significa consagrado a Deus, ou seja, pertencente a Deus. Ele era uma pessoa separada, ele era um filho, né, de um voto que aquela mãe já havia feito. A Bíblia não cita o nome dessa mãe, não relata, mas ela tinha todo um cuidado com esse filho, ela tinha toda uma estratégia. E ela falava aqui, né, meu filho, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Ou seja, os seus recursos, a sua energia, a sua força. Meu filho, eu não quero que você venha dar a nenhuma outra mulher que não seja aquela do padrão, a que eu vou revelar, mostrar, né, incentivar você. Porque a mãe, Júlia, pastor Eduardo, não sei se vocês concordam comigo, a mãe é uma grande orientadora dos seus filhos, é uma mentora espiritual muito grande, porque ela passa a maior parte do tempo dela cuidando. O homem fica o dia todo fora, né? Mas a mãe, ainda que trabalhe fora, mas quando ela chega, ela ainda tem a casa, tem os filhos, é a lição dos filhos, ou seja, ela é a cuidadora, administradora daquele lar também. É por aí, então. Sim, é verdade, pastora. E a gente vê os conselhos que a mãe deixou para o rei Lemuel, uma pessoa de grande autoridade. E você pode pensar, mas o que isso tem a ver comigo? Ué, você não foi constituído por Deus como rei e sacerdote? Você tem uma casa, você tem a sua vida para poder ali caminhar na direção do Senhor, segundo a sua palavra. Então, cuidado, você também é uma pessoa de autoridade, uma pessoa de influência. Então, não dê abertura para esses prazeres terrenos, prazeres momentâneos, assim como eu já li aqui o versículo 5, fala sobre o vinho, né? Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, e que não se lembrem mais. Aqui está trazendo até uma ironia, né? E a gente vê que a bebida, o álcool, ele é aquela coisa que, a bebida forte, né, tira a pessoa da sua orientação. Ela não tem mais aquele discernimento. Você pode observar uma pessoa que está tomada pela bebida, ela não consegue andar em linha reta. Espiritualmente falando, tem aqui o vinho, tem as mulheres, isso pode deixar a pessoa desorientada daquilo que realmente vale a pena, do propósito de Deus para a vida dela. Essa pessoa está correndo um grande perigo, né, pastor? Sim, Júlia. E a Bíblia, ela é maravilhosa. Porque, como esses versículos acabaram de abrindo mais o nosso entendimento, a importância da pessoa, até mesmo refletir, você que está nos assistindo. Quantas pessoas estão a beber, e alguns até dizem, eu bebo para esquecer problema, esquecer as lutas, procuro uma porta, né, uma saída, e acaba se tornando o quê? Trazendo vergonha, humilhação, se envolvendo com quem não é para se envolver. Chega no outro dia, está totalmente destruída. Então, esses versículos, como a senhora até mesmo falou, né, além de ser ironia, também para despertar a pessoa, se ligar, opa, o que eu estou fazendo? Está errado isso. Que isso? Além de gastar o meu dinheiro, trazer vergonha e humilhação, e acaba até mesmo tomando decisões que não são para eu tomar. E vai levar à ruína dessa pessoa. Sim. Sabe quantos prejuízos financeiros, emocionais e por aí vai.
que aqui são conselhos para te poupar disso, então não vá por esse caminho, não convém aos reis. Aqui a mãe dele está orientando, e você, meu amigo, minha amiga, é rei, você tem autoridade, você tem influência. Antes da gente seguir para o poema aqui da Mulher Virtuosa, a gente vai ver 2 versículos, o 8 e o 9, que vão dizer: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Aqui eu até relembro, né, pastora, que a gente, se nós podemos fazer o bem e a gente não faz, nós estamos cometendo pecado. Que dirá o rei, na posição de influência que ele está, o bem que ele não pode fazer, falar por aqueles que não têm voz, fazer o bem, né, pastora? É verdade, essa mãe aqui, ela estava motivando a Lemuel a fazer o bem, a falar de Jesus. É o que nós temos que fazer também nos dias de hoje, porque hoje nós somos boca de Deus nessa terra, somos aquelas pessoas que vamos trazer ali o tempero, o bom perfume, vamos levar a essência de Cristo Jesus a toda a humanidade. Por onde quer que você vá, por onde quer, né, que você esteja passando, leve dessa presença. Essa mãe, ela foi motivadora desse filho, ela foi incentivadora quando ela declara que abre a boca a favor do mudo, ou seja, às vezes a pessoa, ela já sofreu tanto na vida que ela está em silêncio. A dificuldade, o mundo silenciou essa pessoa, mas ela, né, vai ter alguém ali que seja por ela e seja ali, né, que venha tomar as dores dela. Nós podemos fazer isso. Somos intercessores, somos aqueles que podemos agir também em favor, né, do oprimido, das causas dos necessitados, ou seja, que nós possamos vestir essa roupa e ir adiante também em favor das causas destas pessoas, para que as vidas sejam transformadas e libertas. A senhora falou algo interessante, né, de intercessão, é se colocar na brecha. Aquela pessoa não tem ali conhecimento espiritual, não sabe contra o que ela está guerreando, mas você, com discernimento da palavra que Deus te deu, você consegue enxergar além e ver que aquele mal tem uma raiz espiritual. E aí você tem essa capacidade de falar, né? Abre a tua boca em favor do mudo. Aquele que não tem condições, ele não sabe pelo que orar, pelo que falar, e aí Deus te usa na posição de intercessor, até para que a pessoa se converta e possa caminhar com as próprias pernas, mas que Deus use a sua vida para que coloque na brecha por pessoas que não têm condições de lutar por si. O corpo de Cristo é isso, né? A gente lutando uns pelos outros. E agora a gente vai para o poema da Mulher Virtuosa. Eu não costumo ler tantos versículos assim seguidos, mas aqui eu vou dar uma exceção, porque não tem como, né? A gente vai ler ele por completo e daí a gente vai fazer comentários aqui para poder enriquecer esse conhecimento. A partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa as suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Seguindo aqui o versículo 18, prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Olha só, faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua.
olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Olha quantos versículos preciosos sobre a mulher virtuosa. E de repente você, mulher que está nos ouvindo agora, primeira vez que se deparou com esse texto e está se perguntando: meu Deus, esse é o padrão? A regra é tão alta assim. E aí nessa hora, o inimigo já veio aqui: você nunca vai chegar nesse nível, você nunca vai conseguir, é muito difícil, os 10 versículos aqui não tem, a maioria aqui não tem. Não dê ouvidos ao acusador, tá bom? A palavra de Deus, ela é o nosso norte. A gente trilha buscando dia após dia colocar isso aqui em prática. Tem dias que a gente falha? Sim, né, pastor? Acontece. Mas nós buscamos esse padrão e não damos ouvido ao acusador que tenta lançar em rosto. Você não vai conseguir, você nunca vai chegar nesse padrão. É algo inalcançável, mas não dê ouvidos a essa voz. Então, voltando aqui, o primeiro versículo já diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. Aqui já me chama a atenção porque a mulher que é cheia do Espírito de Deus, a mulher que é guiada pelo Espírito Santo, é uma mulher de muito valor. Jesus se entregou por conta dela. Jesus pagou um alto preço por ela. E quantas mulheres, meninas às vezes, jovens, abaixam o seu valor, né? Quase que se colocando à venda, se expondo, abaixando o seu valor, de repente por um relacionamento, por alguns segundos, algumas migalhas de atenção. E isso é muito triste, né, pastora? Nossa, eu tô aqui refletindo. A mulher, ela saiu do osso de Adão, né? Adão fala: osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque do varão foi tomada. E aí você está falando do valor. E eu tô aqui me lembrando. A pessoa, ela pode ir a óbito, ela pode, né, passar pelo momento ali do sepultamento, mas hoje, quando você vai a um velório, o que você vê ali guardadinho naquelas caixinhas? Porque a pele, a carne, tudo vai ser putrificado, destruído, porém os ossos vão permanecer. Essa mulher, ela saiu do osso, da costela de Adão foi formada uma mulher. Ele tira parte, né? Ele tira ali do meio de Adão, ele tira parte para dar um inteiro para aquele homem. E ele, quando ele olha para aquela mulher, ele se sente um homem mais completo, porque ele não retruca, ele não fala nada: mas se essa mulher é horrorosa... Não, ele fica muito feliz. É uma mulher que preencheu realmente o Adão, e essa mulher que hoje Deus lhe deu, ela é uma mulher virtuosa também. Ela é osso do seu osso, carne da sua carne, porque assim diz o Senhor. Então, o valor que uma mulher tem, ela se deu desde quando ela saiu do osso de Adão, da costela de Adão, quando Deus forma uma mulher. Então a mulher, ela tem um precioso valor, né? Muito excede de rubis, do que joias raras, preciosas. Então quando a gente fala, né, conforme essa passagem aqui de 31:10, o valor muito excede de finas joias, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Essa mulher, ela era uma mulher estável, ela passava ali uma confiança para o seu esposo, ao ponto dele poder elogiá-la. E isso é aprazível, que não falte isso no meio das famílias. Principalmente aqui, né, já que esse início aqui fala do elogio do homem para a mulher, então que assim também seja na sua casa, no seu lar. Você olhe para sua esposa e consiga elogiar, não só veja as falhas, os defeitos dela, mas também as suas qualidades. Que são muitas, não é verdade? A gente precisa muitas vezes pedir ao Senhor. Se você tem essa dificuldade, peça ao Senhor: eu quero enxergar aquela pessoa como o Senhor a enxerga. E Deus enxerga como algo de muito valor, como uma pessoa por quem Jesus pagou um alto preço. Então, se dê o valor também. E se você tem uma mulher virtuosa aí na sua casa, creio que você tem, elogia, né? Palavras de afirmação que vão melhorar a autoestima, né, pastor? É
É muito bom. Então, é bom essa colaboração, né? E ainda no versículo 10 diz: quem a achará? Isso aqui fala muito comigo, no sentido de quando está se começando um relacionamento e a mulher virtuosa, né, pastor Eduardo, tem que estar muito bem escondida no coração de Deus, guardada pelo Senhor e que ela seja achada. Na verdade, ela precisa ser ali descoberta, não é verdade? Você concorda? Sim, concordo. E como a senhora falou, né, quem achará? Querido, eu ia falar até ouvinte, cada da rádio. Telespectador, meu amigo, ora, pede a Deus que o próprio Deus vai mostrar. Deus mostra. Eu lembro que estou sentado ali com o meu pastor sobre a minha vida, orando, o pastor me deu a direção. Pede, pastor, um bom encontro diante de Deus, que Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Então, querido, pede a Deus, ora, que você vai encontrar da parte do Senhor, que é um bem, é precioso em nome de Jesus. Exatamente. Aí tem essa mulher. Encontrou, Ele sei que disso. encontra uma esposa alcançou uma coisa boa. A benevolência do Senhor. Deus foi muito bom comigo. Glória a Deus. Pediu e recebeu. Já manda um abraço aí pra esposa. Deus abençoe, te amo, amor. Já ganhou os pontinhos aí, ó. Como está aqui no versículo 28, né? O marido louva dizendo, elogiar, né? Tem que elogiar. Exato. Que você, mulher virtuosa, esteja escondida no coração de Deus, para que esse varão, homem de Deus, que será o seu marido, ele seja íntimo do coração de Deus, para poder te encontrar lá também. Não vá buscar em outros lugares, porque são propósitos diferentes, são caminhos diferentes, e só vai te atrasar. Ah, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Ai, não vai por esse caminho, não. Não vai, não. Na verdade, não vai por esse caminho. Não é o assunto de hoje, né? Então, eu vou seguir aqui. Aliás, já estamos terminando, mas eu quero falar aqui sobre o versículo 30. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que você possa enxergar o interior. Claro, o exterior, a mulher, a gente se importa bastante, né, pastora? A gente até brincava, vindo aqui pro programa, que a gente fica 2 horas lá na salinha da maquiagem, para fazer maquiagem, fazer cabelo, fazer tudo. Os homens passam um negocinho no rostinho, tá liberado 2 minutos. E a gente tem essa vaidade no sentido de um cuidado, isso é bom também. Com equilíbrio, é claro, entendendo que enganosa é a graça e a vaidade, a formosura. A mulher que teme ao Senhor, o caráter dessa mulher, o Espírito Santo que habita dentro dessa mulher, isso que faz diferença. Nosso tempo já é corrido, vou precisar encerrar, mas que fique no seu coração, que a Bíblia Sagrada aqui, ele fala muito bem dessa mulher. Você acha que as mulheres trabalharem foi algo conquistado por um certo grupo? Meus amigos, a gente acabou de ler e viu que não. Isso aqui é muito mais antigo do que esse fato. E você pode perceber que essa mulher é trabalhadora. Ela não come o pão da preguiça. Ainda é escuro. Eu saí de casa hoje, estava escuro ainda. E ainda escuro, essa mulher já estava ali dando ordem na casa, já estava colocando tudo no seu devido lugar, trabalhando. Ela adquire uma herdade com o dinheiro que ela trabalhou. Não sei se é essas palavras, mas o sentido é esse. Essa mulher é trabalhadora, não come o pão da preguiça. Então, é uma mulher preparada, organizada. E ela é louvada pelo seu esposo e também pelos seus filhos. Mulher virtuosa, quem a achará? Achei uma aqui no estúdio. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. E agora vamos ao... Jesus, obrigada. Vamos agora ao comentário do missionário R.R. Soares sobre esse capítulo. E assim encerramos não só o capítulo, mas o livro de Provérbios. E ele diz assim: ao longo deste livro existem diversas advertências quanto às mulheres rixosas, adúlteras, porém, no fim, há um poema de exaltação a uma mulher cheia de virtudes. À primeira vista, ela parece possuir qualidades inatingíveis, visto que o próprio autor afirma que não é fácil encontrar uma pessoa assim. Ela teme ao Senhor, cuida do esposo, cuida dos filhos, trabalha diligentemente, socorre os necessitados, é sábia em suas palavras e é elogiada em tudo que faz. A mulher que vive dessa forma é bem-aventurada, porque consegue preservar a sua família
e agrada ao Senhor. Amém. Muito obrigado, missionário R.R. Soares. E assim finalizamos o livro de Provérbios. Para saber mais sobre o próximo, fica ligadinho no nosso Instagram, @canal.cjc. E agora eu quero agradecer a pastora Mônica. Pastora, muito obrigada. A senhora acrescentou muito no programa de hoje e volte mais vezes. Obrigada, Júlia. Voltarei. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E pastor Eduardo, muito obrigado. Foi muito bom ter o senhor conosco mais uma vez. Eu que agradeço, Júlia. Foi uma bênção e estamos aí. Precisar, glória a Deus. Sem dar spoiler do próximo livro, mas nossos amigos aqui já sabem e já gravaram aqui alguns capítulos conosco. Tá bênção, não tá? Amém. Bênção. Glória a Deus, fica ligadinho. E você aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho. Deus nos permitindo, voltaremos para estudar o próximo. Não vou revelar ainda. Fica com Deus, um abraço, até lá. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Nós também temos o espaço dos comentários, onde você pode interagir com a gente. E não se esqueça de compartilhar também para mais pessoas, seus amigos, enfim, deixa Deus usar você. Bom, também quero fazer o convite para você conhecer o nosso Instagram, @canal.cjc, e ficar por dentro das novidades. E não se esqueçam, aqui no YouTube a gente tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos, os estudos que a gente fez aqui juntos, hein? Não fica de fora não. Um abraço.